Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Nesta videoaula, nós iremos trabalhar hoje o prosseguimento da aula anterior sobre a concordância nominal. E logo após, nós falaremos sobre a concordância verbal. Então vamos lá. Na aula passada, como eu disse, nós começamos a falar a respeito da concordância nominal. Então eu disse para vocês, na nossa aula passada, que a regra geral é que o determinante concorda em gênero e em número com o seu determinado. Lembrando a vocês que o determinado pode ser, por exemplo, o substantivo. Normalmente, o substantivo ele é o determinado. E o determinante é tudo aquilo que vem ligado ao substantivo. Como, por exemplo, nós temos o adjetivo, o pronome, né? São aqueles ligados ao determinado, que é o substantivo. Bom, depois nós vimos os casos em que o adjetivo ele vem após vários substantivos. Aí vimos que esse adjetivo ele pode concordar com o substantivo mais próximo dele ou com os dois substantivos. Vimos também na aula passada, quando eu tenho um adjetivo que vem antes de vários substantivos. Quando eu tenho um adjetivo que vem antes, anteposto a vários substantivos, o que vai acontecer? Eu preciso analisar o que é esse adjetivo. Se esse adjetivo que está próximo do substantivo, que vem antes do substantivo, se ele for um adjunto adnominal, né, se ele funcionar como adjunto adnominal, ele vai concordar com o mais próximo que está dele. Então, por exemplo, você não escolheu bom lugar e hora para discutir com sua mãe. Olha que bom. Bom é um adjetivo, está dando uma qualificação a lugar. E ele está funcionando como um adjunto adnominal. Ele não é um predicativo, ele é um adjunto adnominal. Então, neste caso, ele vai concordar com o substantivo mais próximo, não é? Quando eu tenho também, neste caso, ele sendo um adjunto adnominal, né, ele vai concordar com o substantivo mais próximo, tá? Agora, se por um acaso ele for um predicativo, olha, se ele for um predicativo, o que vai acontecer? Ele vai concordar com o mais próximo ou ele vai concordar com os demais substantivos. Então, quando for adjunto adnominal, ele estiver ligado diretamente ao substantivo, eu só tenho uma opção, né? Ele vai fazer a concordância com o mais próximo, tá? Agora, se eu tenho ele funcionando como predicativo, aí no caso ele pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com todos os substantivos, ficando, portanto, no plural. Veja o exemplo aqui agora. Estava deserta a via, a casa e o tempo. Olha, estava deserta. Olha o verbo de ligação. Todas as vezes que eu tenho um verbo de ligação entre o sujeito e o predicado, né, formando o predicado entre o sujeito e o predicativo, aí neste caso, a concordância vai ser feita com o mais próximo ou com todos eles. Eu posso dizer, estava deserta a via, olha, deserta, eu tenho o adjetivo deserta concordando com via. Ou eu posso dizer, estavam desertos a via, a casa e o tempo, concordando com os três substantivos. Aí deserto vai para o masculino e para o plural, que é a concordância geral que nós temos, né? De ir para o masculino.
Quero lembrá-los que todas as vezes que o adjetivo funcionar como predicativo, eu preciso necessariamente ter um verbo de ligação, né, para eu ter o predicativo. Bom, vimos também na aula passada, quando eu tiver um único substantivo, eu tenho vários adjetivos. Eu preciso tomar cuidado. Por que eu preciso tomar cuidado? Bom, se o substantivo, né, estiver no singular, eu devo repetir o artigo, né, a partir do segundo adjetivo. Veja o exemplo. A nova medida educacional do MEC irritou o corpo docente e o corpo e o discente. Por que eu não disse irritou os corpos docente e o discente? Se eu repetir o artigo, tá? Eu não vou colocar no plural. Por quê? Subentende-se que a palavra corpo, ela venha em forma de elipse no segundo. É como se eu estivesse escondido a palavra corpo novamente. Que olha, irritou o corpo docente e o corpo discente. Eu somente não escrevi a palavra corpo, o substantivo corpo. Eu somente não o escrevi. Mas ele fica subentendido, ele fica implícito por causa do O, tá? Eu coloquei o O, o corpo docente, e coloquei o O novamente. Aí, neste caso, os adjetivos não vão para o plural. Bom, agora, se o substantivo estiver no plural, eu não vou repetir o artigo nos demais adjetivos. Por que não vou repetir? Porque se eu já coloquei o substantivo no plural, eu estou querendo dizer que os adjetivos que vão vir dizem respeito a ele. Então, não vou precisar colocar os artigos mais. Olhem o exemplo. A nova medida educacional do MEC irritou os corpos. Olha, os corpos, docente e discente. Então, se eu já falei que são os corpos, já indica que o que vier depois já está incluído nesse plural de os corpos. Eu não vou colocar o docente e o discente, porque os dois já estão inclusos em corpos. Se eu não vou repetir o artigo antes dos adjetivos, vai ficar no plural corpos. Muito bem. Agora vejam bem, o caso de silepse de gênero. O que seria silepse de gênero? É quando as palavras pertencem ao feminino, mas a outra palavra que se relaciona a ela se flexiona no masculino. Por exemplo, Vossa Excelência é um pronome de tratamento e está no feminino. Mas acontece que eu citei logo após que a Vossa Excelência trata-se de homens. Trata-se de homem, que é do sexo masculino. Então, o meu adjetivo, ele vai vir também no masculino. Ele vai acompanhar o gênero. Tá? Ele vai acompanhar o gênero. Ele não acompanha o pronome de tratamento. Olha que Vossa Excelência, o governador, disse não estar empolgado. Né? Por uma questão lógica, seria empolgada, porque é Vossa Excelência. Entretanto, eu observo o gênero. Se fosse a governadora, então seria Vossa Excelência, a governadora, disse não estar empolgada com o projeto de reeleição. Neste caso, eu fiz a concordância com a governadora. Apesar de Vossa Excelência estar no feminino, o meu alvo foi exatamente o gênero, governadora. Então, a expressão Vossa Excelência, ela é feminina quanto à forma. Mas, semanticamente,
no sentido dela, refere-se a uma ideia masculina, o governador. Então, empolgado, ele não concorda com a forma feminina de Vossa Excelência. Ele concorda com a ideia, com a semântica. A ideia é masculina, o governador. Por isso que empolgado vai para o masculino, tá? Agora, existem palavras que ora podem fazer o papel de adjetivo e ora papel de advérbio. Vocês todos sabem que o adjetivo, ele se flexiona. Feminino, masculino, singular, plural. Mas o advérbio é inflexível. Ele não flexiona. Advérbio não flexiona. Não vai para feminino e não vai para plural. Quem flexiona é o adjetivo. E existem palavras que, dependendo da frase, do contexto, elas podem ser adjetivos, adjetivas, né, são palavras, podem ser adjetivas ou podem ser advérbio. Tá? Que palavras são essas? Por exemplo, mesmo, longe, caro, barato, alto, bastante, muito, meio e só. Se estiverem fazendo o papel de adjetivo, vão flexionar de acordo com a regra geral. Vão fazer concordância com o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, eles ficarão no singular. Se o substantivo estiver no plural, naturalmente ficarão no plural. Veja o seguinte exemplo. Eles irão mesmo fazer isso. Este mesmo é um advérbio. Por quê? Ele está dando uma ideia de intensidade. Tá vendo? Ele está dando uma ideia de que aquela ação vai ser feita por eles. Agora, quando aquilo vira uma característica deles, uma qualidade deles, aí é adjetivo, aí vai ser conjugado. Olha, eles mesmos irão fazer isso. Tá vendo? Então você pode perceber uma diferença básica. Na primeira oração, o mesmo vem depois do verbo, porque a intenção dele é modificar o verbo. No segundo exemplo, o mesmos vem logo após o eles, né, que é o sujeito. Por isso, ele veio qualificar o sujeito. Né? Eles próprios, eles mesmos. Tá vendo? Aí virou adjetivo. A porta ficou meio aberta. Né? Meio aberta é advérbio. É o modo como a porta ficou aberta. Meio aberta. Agora, no de baixo, ele disse meias palavras e foi-se embora. Agora, meias palavras, né, já é quantidade de palavras. Já está quantificando as palavras. Está dando uma qualidade às palavras. Aí virou adjetivo. Olha a palavrinha só. Só os alunos faltosos não concordaram com a decisão do professor. Este só, ele pode ser substituído por somente. Olha, somente os alunos faltosos. Então, este só é um advérbio. Agora, se eu falar, o professor deixou os alunos sós na sala. Aí virou sós. Por que plural? Porque agora é um adjetivo. Né? Aquela expressão que todos nós conhecemos, ficou a sós, ela é invariável. Por que ela é invariável? Porque não existe a só. Né? Ele ficou a só. Não, ele ficou a sós. Essa é uma expressão. A expressão a sós, ela é invariável. Ela só fica somente a sós. Bom, nós paramos aqui na aula passada. As expressões é bom, é proibido, é necessário. Tomem cuidado com essa expressão. Olha, é boa a nova medida do governo. Por que é boa e não é bom a nova medida do governo? Porque apareceu o a. Olha aqui. Se aparecer o artigo a, se aparecer o artigo a, aí vai para o feminino. Olha, é boa a nova medida do governo.
Tá vendo? Porque apareceu o A. Então não existe é bom a nova medida do governo. São necessários novos investimentos na educação. Tá vendo? Por que necessários? Porque são novos. Novos são necessários. Agora, se não houver determinante para o governo, para o substantivo, aí ele não é flexionado. Por exemplo, é proibido a entrada de crianças. Você pode perceber que eu não tenho um determinante para entrada. O que é o determinante? Um artigo, um adjetivo. Eu não tenho. Tá vendo? Se eu não tenho, fica dessa forma. Quer ver? Deixe-me escrever para vocês que é mais fácil. Que olha como devo dizer. É proibido entrada de estrangeiros. Fecha aspas, Donald Trump. É proibido entrada de estrangeiros. Por que é proibido e não proibida entrada? Porque a palavra entrada, ela não recebeu um determinante, que pode ser o a, que é o artigo, pode ser um adjetivo como nova entrada. Não recebeu nada disso. Se eu colocar um determinante, olha como é que fica. É proibida a entrada de estrangeiros. Coloquei o A maiúsculo para ressaltar para vocês. Neste caso, eu tenho o A artigo, determinando a palavra entrada. Se eu tenho A, vai para proibida. Tá vendo? Vai para o feminino e não proibido mais, por causa do A que apareceu aqui. É a mesma coisa aqui. É proibido entrada, não. É proibido estrangeiros em onça. É proibido estrangeiros em onça. Certo. Agora, a outra forma correta? São proibidos novos estrangeiros em onça. O que eu fiz aqui agora? Eu coloquei um determinante. Olha aqui, olha o determinante. Novos. Determinante vocês já sabem. Pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome. Tá vendo que, olha, novos é um adjetivo. É um determinante de estrangeiros. Então, o proibido vai relacionar-se, proibido vai concordar com novos. Então, as palavras proibido, necessário, elas concordam com o determinante se ele aparecer. Se não tiver o determinante, elas ficam no singular. Olhem o exemplo que está aqui embaixo. É necessário pesquisa para se fazer novo investimento na saúde pública. Você pode ver que é necessário, apesar de pesquisa, está no feminino. Agora, se eu escrever, colocando um determinante, é necessária nova pesquisa. Não. Olha que eu coloquei antes de pesquisa, nova, um determinante. Aí necessário passa para necessária. Ele vai concordar com nova, que é o determinante. Muito bem. Próximo. O mais possível, o menos possível. Eu quero escrever o mais possível, o menos possível. No meio deles vai ter uma palavra. Bom, o adjetivo possível, ele concorda com o artigo. Olha o exemplo. Quero mais investimentos, o mais rentável possível. Quero investimentos, o mais rentável possível. Apareceu a expressão o mais e no meio rentável. Tá bom? Então é o seguinte, se é o O que eu coloquei, o mais rentável,
Então, possível fica no singular. Por quê? Ele vai concordar com o artigo o. Ele concorda com o artigo o. Agora, veja o exemplo de baixo. Quero investimentos os mais rentáveis possíveis. Por que agora possíveis? Porque possíveis, o adjetivo possíveis, ele concorda com o artigo os. Por isso que ele é possíveis e não possível, porque ele concorda com o artigo os. Muito bem. Nós usamos muito algumas expressões como anexo, incluso, leso, obrigado, kit, próprio. Essas expressões, elas seguem a regra geral e elas vão concordar com o substantivo. Veja o exemplo. A relação de alunos em recuperação foi anexa à ata do conselho de classe. Tá? A gente vê muita expressão assim, quer ver? Olha, eu sempre vejo gente escrevendo assim, olha, segue anexo os documentos. Eu tenho aqui, segue anexo os documentos, vários erros. Por quê? Eu não posso escrever anexo, certo? Porque se são os documentos, o certo é anexos. E o verbo também tem que concordar. Seguem anexos os documentos. E não segue anexo os documentos. Vendo? Anexo vai para anexos, concordando com documentos. Olha o exemplo de baixo. No exemplo de baixo está falando, os funcionários estavam quites com o banco de horas da empresa. Quites está no plural, porque quites está concordando com funcionários. Incluso estava o débito da fatura. Tá? É uma outra expressão muito utilizada. Incluso estava o débito. Se for os débitos inclusos, estavam os débitos. Se for uma fatura, inclusa estava a fatura. Que olha, inclusa. Por que inclusa? Está concordando com fatura. Por que inclusos? Estava concordando com débitos. Então não se esqueçam disso. Elas próprias disseram, muito obrigadas pela ajuda. Bom, por que próprias? Porque concorda com elas. Elas próprio disseram, não existe. É elas próprias. E todas as vezes que uma mulher for agradecer, a mulher sempre deve dizer no feminino. Uma mulher nunca pode dizer muito obrigado por isso. A mulher sempre deve dizer muito obrigada. Agora, se você estiver agradecendo no nome de várias mulheres, seria muito obrigadas pela ajuda. Se forem vários homens, muito obrigados pela ajuda. Se forem alguns homens e algumas mulheres, muito obrigados pela ajuda. Muito bem. Eu acho que ficou claro para vocês, né? Palavra menos, alerta, abaixo, pseudo e salvo. Essas palavras, elas são invariáveis. Invariáveis. E elas só existem no singular. Por exemplo, foi enganado por pseudo-informações. Não existe pseudos informações, somente pseudo. Os guardas estavam alerta no plantão. Olha, alerta, e não os guardas estavam alertas. Disse menos bobagens dessa vez. Tem gente que fala menos bobagens. Não existe a palavra mena e nem a palavra menas. O certo é menos. Mesmo que o substantivo esteja no feminino, bobagens, que é o feminino, bobagens. Está no feminino, mas a palavra menos
está no masculino e ela é invariável. Muito bem. Então, nós encerramos a parte de concordância nominal vendo as ideias principais da concordância nominal. Muito bem. E a concordância verbal? Tá? A concordância verbal, como o próprio nome indica, é aquela concordância que existe entre o verbo e o sujeito. Não é mesmo? A regra geral da concordância verbal é esta. Se eu tenho sujeito simples, o verbo fica no singular. Tá? Se eu tenho um sujeito simples e ele está no plural, o verbo vai para o plural. Veja os seguintes exemplos. O aluno estava otimista com o resultado, mas os professores não aliviaram na correção das provas. O aluno estava, aluno singular. Então, o verbo estava fica no singular. Com o resultado, mas os professores não aliviaram. Se são os professores, plural, o verbo vai para o plural. Não aliviaram na correção das provas. Beleza. Isso quando o sujeito é simples. Quando tiver sujeito composto de terceira pessoa, o verbo irá para o plural se ele estiver posposto ao sujeito. Agora, se ele vier anteposto ao sujeito, você pode escolher. Veja o exemplo. Pedestre e motorista vivem em conflito no cotidiano das ruas das grandes cidades. Aqui, ó. Pedestre e motorista, sujeito. É um sujeito composto. Primeiro núcleo, pedestre. Segundo núcleo, motorista. Os dois, tá vendo? Pedestre e motorista levam o verbo necessariamente para o plural. Saiu para comprar enfeites da festa a mãe e a filha mais velha. Agora toma cuidado. Agora o sujeito, ele não vem antes do verbo. Ele não vem anteposto ao verbo. Ele vem depois do verbo. Ele vem pós-posto ao verbo. O que vai acontecer? Pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Olha aqui, saiu para comprar enfeites da festa a mãe e a filha mais velha. Por que saiu? Porque o saiu concordou com o núcleo mais próximo, a mãe. Mas eu posso concordar com os dois núcleos. Saíram a mãe e a filha. Eu, particularmente, prefiro o segundo. Eu gosto muito de plural. Eu tenho medo de deixar alguma coisa no singular e quem está lendo, que não sabe das regras, pode deduzir que eu esteja escrevendo errado. Já o plural não deixa dúvida, né? Muito bem. Se eu tiver pessoas diferentes, o verbo vai para o plural. E ele segue a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, nós. Segundo, vós. E terceiro, eles. Veja o exemplo. Tu e eu deixaremos de viajar nas férias. Plural, nós deixaremos de viajar nas férias. Por que nós? Vamos entender. Eu tenho tu, que é a segunda pessoa do singular. Eu tenho eu, que é a primeira pessoa do singular. Quando eu tenho primeira e segunda pessoa no singular, o plural concorda com a primeira pessoa, só que no plural. Ah? Por isso que foi para nós, porque nós é a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural é nós. Tu e ele sereis aprovados no vestibular. Agora eu tenho a segunda pessoa que é tu, e eu tenho a terceira pessoa que é, e eu tenho a terceira pessoa que é ele. Se eu tenho a segunda e a terceira, a prevalência é da segunda, só que no plural. Qual que é a segunda pessoa do plural que corresponde ao tu? Vós.
Por isso que sereis aprovados. Ou seja, concorda com vós. Ela e eu somos ansiosos. Ela e eu somos ansiosos. Ela está na terceira pessoa. Eu, primeira pessoa. Somos, nós somos. Primeira pessoa plural. Então, todas as vezes que nós tivermos um sujeito composto, formado por palavras que indicam pronome pessoal, o pronome pessoal segue uma ordem. Primeiro o eu, depois o tu, depois o ele, para fazer a concordância. Só que no plural. Nós, vós, eles. Beleza. Quando eu tenho verbos que estão no infinitivo, o verbo no infinitivo você já sabe, termina com ar, ir. Se eles forem antônimos, ou seja, contrários, e vier um artigo antes deles, a concordância vai ser no plural, obrigatoriamente. Agora, se não forem antônimos, você pode colocar no plural ou no singular. Vamos entender. Anoitecer e amanhecer na praia são agradáveis. Vocês podem ver que anoitecer é diferente de amanhecer. Vendo? Anoitecer e amanhecer, eles são diferentes. Se eles são diferentes e não tem artigo antes, vai para o plural. São. Anoitecer e amanhecer são. Agora, se eles são antagônicos ou antônimos, mas eles têm o artigo O antes dele ou artigo A, aí o que vai acontecer? Aí o verbo fica no singular ou no plural. Mas como assim? Vamos lá. O escrever e o ler são a base da formação escolar de um indivíduo. Escrever e ler, tá vendo? São antagônicos. Um vem com O e o outro vem com O. Então, a concordância é no plural. Agora, veja o exemplo. Escrever e ler. Eu não tenho o artigo antes dele. Aí, o que eu vou colocar? É a base de formação ou são a base de formação. Se não vier o artigo, eu vou para o plural ou para o singular. Se vier o artigo, tá? Obrigatoriamente, o que vai acontecer? Vai ser no plural. Quando o sujeito é resumido por tudo, nada ou ninguém, não vai para o plural. A música, o público, o lugar, nada o agradou. Esse nada, ele vem resumindo tudo que foi falado antes. Eu peguei música, público, lugar e coloquei tudo dentro do nada. Apesar de o nada englobar tudo isso, ele está no singular. Aí o verbo também fica no singular. Quando os núcleos da palavra são sinônimos, tá? Aí você pode usar ou não a flexão, né? Olha, tristeza e angústia o acompanhava ou o acompanhavam sempre. Por que eu posso deixar o verbo no singular ou no plural? Porque tristeza e angústia praticamente são sinônimos. Palavras que são sinônimas, você pode utilizar, né, ou não. Eu posso dizer tristeza e angústia o acompanhava, ou tristeza e angústia o acompanhavam. Quando eu tenho núcleos em gradação, o que é gradação? Eu começo uma coisa mais fácil, mais simples e vou ter uma mais complexa. Aí vai ser também facultativa. Olha o exemplo. Um sussurro, uma fala, um grito apareceu em meio ao silêncio. Eu comecei com um sussurrozinho, passei por uma fala e dei um grito. Quando houver essa sequência de gradação,
Aí você pode usar a crase ou usar a crase. Aí você pode concordar ou não. Eu posso dizer apareceu ou aparecerão. Tá? Concordância do verbo ser. Muito cuidado com o verbo ser. O verbo ser, ele pode concordar tanto com o sujeito como com o predicativo. Por que estamos falando isso? Porque o verbo ser é o verbo de ligação. Ele liga o sujeito ao predicativo. Dependendo da situação, ele concorda com o predicativo ou ele concorda com o sujeito. Né? Então, para saber como é que eu faço, eu devo concordar com o sujeito ou devo concordar com o predicado? Muito simples. Use uma ordem de preferência. Tá? Primeiro, verifique se é pessoa, depois se é um pronome, depois se é substantivo e plural. Ou seja, se o termo que aparece no sujeito for pessoa e o outro for pronome, o verbo ser vai concordar primeiro com a pessoa. Tá? Porque a pessoa é mais importante do que o pronome. No caso de ser um pronome e o outro ser substantivo, aí ele vai concordar com o pronome. Independentemente de o pronome ser sujeito ou ser predicativo. Se os termos forem iguais, ou seja, pronome, pronome, ou pessoa e pessoa, substantivo, substantivo, a escolha é daquele que estiver no plural. Vamos ver exemplo. O exemplo é mais fácil de entender do que a teoria. Tua vida são esses jogos de videogame. Bom, o sujeito e o predicativo são substantivos. Sujeito, vida. E o predicativo, jogos. Todos os dois são o quê? Substantivos. Quando os dois são substantivos, eu vou escolher então o predicativo que está no plural. A preferência de quem? De quem está no plural. Olha lá, não é nome próprio, não é nada disso. Então, se eu tenho tua vida e tenho jogos, todos os dois são substantivos, vida e jogos. Para desempatar, para eu saber se fica é ou são, eu verifico se tem algum no plural. Tenho. Eu tenho o predicativo que está no plural. Então, o verbo vai para o plural. Agora, se o sujeito se refere a coisa e está no singular, e o predicativo for um substantivo que está no plural, a preferência do substantivo. Sempre a preferência do plural. Olha aqui, sua diversão eram os filhos. Sua diversão é sujeito. Só que diversão é coisa. Já o meu predicativo eram os filhos. Ele tem um substantivo filhos, que está no plural. Aí a concordância é com o predicativo. Quando o sujeito for formado pelo pronome isto, isso, aquilo, tudo, aí o verbo ser concorda com o predicativo. Se o predicativo estiver no plural, ele vai para o plural. Tudo são medidas paliativas. Olha, tudo. Aqui vem o verbo de ligação, que é o são. E medidas paliativas, medidas está no plural. Então, o predicativo está no plural. Mas como a primeira palavra é tudo, aí vai concordar com o plural. Tudo são medidas paliativas. Aquilo são decepções para os eleitores. Bom, quando se trata de horas, o verbo ser vai concordar com o numeral. Vocês já sabem disso. Eram 9 horas da noite e o caçula não chegara da escola. Eram 9 horas. Eu não posso dizer era 9 horas. Certo? O certo é eram 9 horas. O verbo vai concordar com horas, quantidade de horas. Agora, existem alguns casos que eles fogem à regra geral. São chamadas exceções. Por exemplo, cada um. Olha, cada um, o verbo fica no singular. Cada uma das pessoas comentou o assunto. Uma questão de lógica.
Se eu colocar cada uma das pessoas comentaram o assunto, eu não precisaria colocar o cada uma. Só colocaria assim, muitas pessoas comentaram o assunto, todas as pessoas comentaram o assunto. Se eu coloquei cada uma, a expressão cada uma quer dizer vez por vez, uma pessoa de cada vez. Aí fica no singular. Aquelas expressões, a maior parte de, uma porção de, e o nome vem no plural. Aí o verbo vai ficar no singular ou no plural. A maior parte das pessoas colaborou. Ou a maior parte das pessoas colaboraram. Se o nome é coletivo e o adjunto está no plural, o verbo fica no singular ou vai para o plural. Olha, nome coletivo. Um bando de ladrões invadiu a loja. Bando é coletivo. Indica coletivo. Então, se bando é coletivo, ele está no singular. Um bando. Eu posso colocar invadiu ou invadiram. Invadiram concorda com ladrões. Bom, se eu tenho um nome coletivo e o adjunto está no plural, olha o que acontece. Um bando de ladrões invadiu ou invadiram a loja. Um dos que, meu professor, foi um dos que colaborou ou colaboraram. Vocês podem usar as duas concordâncias. Se eu colocar colaborou, estou referindo-me a um. Se eu colocar colaboraram, estou me referindo a dos. Um dos que. Assim como, tanto quanto ou com. O verbo está no singular ou no plural. Tanto a criança quanto o adulto merece ou merecem um espaço para o lazer. Então, se eu tenho expressão assim como, tanto quanto, o verbo fica no singular ou vai para o plural. Um e outro, nenhum nem outro, é a mesma coisa. Verbo no singular ou no plural. Nenhum nem outro quis, ou nenhum nem outro quiseram comentar sobre esse assunto. Menos de, tá? Ou mais de. O verbo concorda com o numeral. Mais de um aluno saiu da sala. Mais de 10 alunos. Que, ó, o 10 concorda com, o de concorda com, desculpa, menos de 10 alunos saíram da sala. O saíram concorda com 10. Cerca de, mais numeral. Cerca de 10 alunos faltaram. Eu não posso dizer cerca de 10 alunos faltou. Sempre concordando com o numeral. O sujeito está em porcentagem. Vai concordar com o número. 32% roubaram e não roubou. 1% é honesto, mas 99% é vagabundo. Verbos dar, bater e soar. Concordo com o número de horas. Se estiver falando de horas. Deu 1 hora. Deram 2 horas. Porcentagem antecedida de. Aí você concorda com o número. Olha, aqueles 87% do Congresso defendem a si próprios. Por que defendem? Porque eu vou concordar com 87%. Sujeito em forma de porcentagem. 25% do grupo se machucou. Tá? O sujeito está em forma de porcentagem. Então, 25% do grupo se machucou, vai ser o complemento nominal aqui, né? Vai ser o predicado. Então, 25% do grupo se machucou. Aí, neste caso, eu coloquei grupo. Então, ficará se machucou. Mas, se eu coloco pessoas, o plural tem preponderância. 25% das pessoas se machucaram. Quais de nós ou muitos de nós? O verbo concorda com o primeiro, tá? Ou com o segundo pronome. Olha o exemplo. Quais de nós diriam? Esse diriam concorda com o quê? Com quais?
mas eu posso concordar com nós. Quais de nós diríamos semelhante asneira? Eu posso usar os dois. Qual de nós? Nenhum de vós. Agora o pronome está no singular. O verbo concorda com o primeiro pronome. Qual de nós reconhecerá o erro? Eu nunca posso dizer, né, qual de nós reconheceremos o erro. Não. Qual de nós reconhecerá o erro? O pronome relativo funcionando como sujeito. O pronome relativo que? Olha, não fui eu que comprei o livro. Cuidado aqui agora. O que é um pronome relativo? Por quê? Ele retoma o pronome eu. Eu comprei. Se você tirar o que, ele pode ser substituído por eu. Eu comprei. Então, se aparecer o eu, tá vendo? Que comprei, o verbo vai concordar com o eu. Não fomos nós que compramos o livro. Não foram eles que compraram o livro. Então, eu concordo com... Aqui, ó, comprei, concorda com eu. Mas agora veja o exemplo de baixo. Se o pronome for quem e não mais o que, aí você tem duas opções, se for o quem. Não fui eu quem comprei, tá vendo? Ou não fui eu quem comprou o livro. Se apareceu quem, você concorda com ele, com nós, você concorda com o sujeito que vem lá, ou você concorda, tá, com o verbo, você concorda com o quem. Olha, comprei, concorda com eu. Comprou, concorda com quem. Somente o quem que eu posso usar um ou outro. Quando for o que, não posso. Se o sujeito for verbo de tratamento, Vossa Excelência se enganou. Se estiver no plural, Vossas Excelências se enganaram. Cuidado com a expressão ou, quando ela indica exclusão. José ou Francisco ficará na loja. Eu não quero que os dois fiquem na loja. Eu quero que fique um ou fique o outro. Então, neste caso, o verbo fica no singular. Por exemplo, ou Francisco ou Pio será eleito papa. Eu não posso falar serão eleitos papa. Por quê? Só tem um cargo de papa. Se eu só tenho um cargo, então ficará ou será. Agora, se o ou vem retificar o número, o verbo concorda com o mais próximo. Olha aqui. O artista ou os artistas devem aguardar o terceiro sinal. Artistas devem. Agora, eu não posso escrever do jeito que eu quiser. O verbo concorda com o mais próximo. Se o ou indica adição e não exclusão, matemática ou física exigem um raciocínio bem formado e não exige. Por quê? Em vez de eu excluir, eu estou adicionando as duas. Ou seja, tanto a matemática quanto a física exigem raciocínio bem formado. Nomes próprios do plural. O verbo concorda com o artigo. Olha aqui. Os Andes ficam na América do Sul. Os Andes. Andes é um nome próprio e só existe no plural. Então vai para o plural. Santos localiza-se no litoral paulista. Olha, Santos está no plural. Por que é localiza-se e não localizam-se? Porque não vem o artigo antes. Se vier o artigo o, vai concordar com o artigo. Certo? Por exemplo, vocês já aprenderam, mas vale a pena aprender de novo. Vê? Estados Unidos é um nome próprio no plural. Estados Unidos ataca o Iraque. Eu não tenho o artigo os. Então, Estados Unidos ataca o Iraque. Mas eu posso, se eu tiver o artigo, olha como é que muda. Os Estados Unidos atacam o Iraque. Por que agora ficou atacam? Porque o verbo
vai concordar com o sujeito, com o artigo os. Ele concorda com o artigo os. Tá claro para vocês? Ele vai concordar com o artigo os. Ele não concorda com o substantivo que está no plural. Não é isso, ele concorda com o artigo que vem antes. Bom, eu gostaria que vocês entrassem no Bernoulli Play de vocês. Lá vocês vão ter uma videoaula em que a professora vai dar vários exemplos para vocês de concordância nominal e concordância verbal. E quero que vocês façam para a próxima aula os exercícios da página 98 à página 102. Tá? Muito bem. Nós encerramos então essa nossa videoaula e vou enviar para vocês também essa atividade para vocês fazerem, tá? Um grande abraço para vocês.